tanto local quanto também nacional. O João Tran, o ministro das Cidades esteve aqui. O que ele falou demais na nossa entrevista que acabou, então, repercutindo aí com os deputados da direita, já que ele é o ministro de um governo de esquerda? Pois é, ele que é o ministro da Cidade, Jader Barbalho Filho, ministro das Cidades, responsável por tocar projetos essenciais que chegam na população e, claro, tocam muito nas eleições de 2026. Então, quando se fala em dinheiro, em orçamento e principalmente em corte de orçamento, esse assunto, sem sombra de dúvidas, repercute. Vamos relembrar o que ele falou sobre o Minha Casa Minha Vida, que sofreu um corte e que, segundo ele, está tudo garantido. Vamos acompanhar de novo esse trecho. Posso garantir a você e a todo o povo que nos assiste que os recursos que nós temos hoje dentro do Ministério da Cidade são suficientes para que nenhuma obra, para que nenhum serviço seja paralisado. Nós temos muitas obras que serão entregues em breve aqui, obras, por exemplo, como do Minha Casa Minha Vida. Só para vocês terem uma ideia, só na Bahia já são mais de 100 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida que foram contratadas desde o terceiro mandato, do início do terceiro mandato do presidente Lula. Nós estamos chegando a 1.850.000 unidades habitacionais contratadas nesse terceiro mandato do presidente Lula, até porque nós precisamos recuperar o tempo perdido. Minha Casa Minha Vida ficou paralisado durante 4 anos. Classe média está inserido nisso, os municípios abaixo de 50 mil habitantes, Minha Casa Minha Vida Rural, Minha Casa Minha Vida Urbano, Minha Casa Minha Vida Entidade, todos esses fazem composição com a meta desses 2 milhões que nós vamos alcançar agora em dezembro. Ô João, antes de você trazer o pronunciamento dos deputados, tanto estadual quanto federal, a gente está no ano pré-eleitoral e a gente sabe que a habitação é uma pauta bastante discutida nesse ponto, né? E aí, claro, obviamente, toda a classe política ligada ao que se fala em relação à habitação. Todo mundo se mobiliza, Alex, porque esse assunto gera muita repercussão, em especial porque o governo Lula anuncia ampliação da faixa de isenção de renda, anuncia reforma Casa Brasil, anuncia diversos pontos que impactam na população, inclusive nas eleições de 2026. Mas como é que vai fechar essa conta? Até que ponto tudo isso está sendo de fato cumprido ou está sendo muito bem publicizado? Esse é uma das críticas que a oposição levantou, em especial pelo líder da oposição aqui na Bahia, o deputado estadual Thiago Corrêa, que falou aqui, a gente vai acompanhar essa crítica dele. Olha, quando o governo federal corta 86 milhões do Ministério das Cidades, ele não corta apenas um número em planilhas. Na verdade, ele acaba com o sonho de milhares de famílias brasileiras que aguardam ansiosamente programas como Minha Casa Minha Vida, que dependem desses recursos, e o ministro, mesmo tentando amenizar, mostrando o número de unidades que já foram entregues, ele esquece quantas estão paradas, aguardando recursos, e quantas ainda estão no papel, aguardando liberação de novos recursos. Então, vale lembrar que a Bahia é o terceiro estado do país com o maior número de habitações precárias, então a população depende e sonha com esse programa, e é mais uma promessa não cumprida do governo federal, que junto a outras soma-se a tantas que muitas vezes fazem parte de propagandas, mas de fato a população aguarda ansiosamente que essas promessas sejam cumpridas. João Tran, ele largou o doce, literalmente, como a gente fala aqui na Bahia. Pois é, quem também largou o doce foi o deputado federal, o capitão Alden. Ele que é bolsonarista, e você se recorda que no trechinho que a gente exibiu aqui, o ministro da Cidade, Jader Filho, falou que foram 4 anos parados, ou seja, sem entregues casas para a população, já que o Minha Casa Minha Vida virou Minha Casa Verde e Amarela. Nessa dicotomia de projetos, nessa disputa de entrega para a população, se é Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Verde e Amarela, entra aquela velha e boa polarização que a gente está tão acostumado na nossa política. Vamos ouvir o capitão Alden rebatendo esse trecho também do ministro da Cidade, Jader Filho, aqui no nosso Aratu 24 Horas. É falso, fake news, a fala do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, de que Bolsonaro não entregou casas populares. A verdade é muito simples. Durante o governo Bolsonaro, o programa Minha Casa Minha Vida foi reestruturado e rebatizado como Casa Verde e Amarela. O que houve foi mudança de nome, não paralisação do programa.
De acordo com o próprio site oficial do governo federal, entre 2019 e 2022 foram entregues cerca de 1,6 milhão de moradias em todo o Brasil. São famílias que saíram do aluguel e conquistaram a casa própria. O ministro disse ainda que foram contratados mais de 1,8 bilhão de reais para a construção de casas. Mas é preciso deixar claro, há uma enorme diferença entre contratar e entregar. Assinar contrato não muda a vida de ninguém. O que transforma a realidade das famílias é a chave na mão. E isso Bolsonaro fez. Portanto, em vez de distorcer dados para tentar atacar Bolsonaro, o ministro deveria explicar como o governo Lula vai entregar de fato as casas prometidas diante do caos fiscal que ele mesmo está gerando, considerando que o governo atual enfrenta sérias dificuldades para cumprir seus próprios gastos. Economistas já alertam, em 2026, ano eleitoral, as restrições fiscais vão se agravar. E em 2027 o país pode enfrentar até uma paralisia, um apagão do Estado, sem espaço para investimentos, programas sociais e até sem dinheiro para despesas básicas, como água e luz dos ministérios, o que obrigará uma mudança no arcabouço fiscal. João Tran, o que chama a atenção nessa fala do deputado, para mim, são pelo menos 2 pontos. Sim. O primeiro ponto, que ele fala claramente que o ministro mentiu. Em outras palavras, ao dizer que ele lançou aqui, ao longo da nossa entrevista exclusiva, uma fake news. Dados que não condizem com a realidade, e falou também que essa questão habitacional no Brasil ficou paralisada por 4 anos, quando, na verdade, o programa habitacional ele só foi rebatizado. E uma outra coisa que me chama a atenção também, João Tran, é que ele fala que o ministro inventa esses números justamente para atacar Bolsonaro. E a gente sabe que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele está inelegível, ou seja, em tese, até então, não pode concorrer às próximas eleições. Mas a gente também sabe, João Tran, a gente que é da comunicação, analisando toda essa questão da semiótica que você mesmo falou aqui, que quando se ataca o Jair Messias Bolsonaro, não se ataca apenas uma pessoa ou um político, mas também toda uma classe que é personificada, então, nesse político, no caso, a direita brasileira, que se personifica no presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma fala inteligente, inclusive, do deputado aí, que não mediu as palavras na hora de criticar, então, essa entrevista, essa parte da entrevista dada pelo ministro das Cidades aqui no nosso Aratu 24 Horas, no Papo de Política. Pois é, Alex, é inegável que durante a gestão Jair Bolsonaro teve sim um desmonte, não era uma das principais pautas, até porque tinha pandemia em meio, a questão do direito à casa, o Minha Casa Minha Vida realmente passou por uma mudança muito brusca nessa época, mas quem está sofrendo cortes orçamentários também é durante a própria gestão petista, que leva isso como uma das suas principais figuras de campanha. Só que é um governo que está tentando abraçar muitas figuras de campanha e alguma coisa vai ter que ficar pelo caminho, porque senão a conta não fecha. Atualmente, o que está pelo caminho é o Minha Casa Minha Vida, é o Ministério das Cidades, mas outros assuntos também vão precisar ser tocados, porque, como está hoje, não fecha ainda a lei orçamentária anual, debate que vai precisar ser feito, em especial em ano eleitoral. Então, com certeza, esse endividamento do nosso Estado é algo que ninguém quer, apesar de que a gente sim quer que a nossa sociedade tenha mais casas, consiga habitação digna e tudo isso que a gente ouviu o ministro defender durante a entrevista. Compadre, nossa prosa hoje está